Boa tarde, mesa do jurado. Boa tarde, auditório. Chamo-me Adnela Mongo e hoje estou aqui para debater o seguinte tema: se eu sou, Titica também é. Antes de começar a falar acerca do tema, eu vou só por definir a homossexualidade. A homossexualidade vem do grego antigo, igual mais latim, sexus, igual a sexo, refere-se à característica, condição ou qualidade de um ser que sente atração física e emocional por outro ser do mesmo sexo ou gênero. Nesse caso, vou começar agora por falar da biografia. Nome: Teca Miguel da Silva, mais conhecida por Titica, é uma cantora transexual angolana que se tornou um ícone do Kuduro. Nasceu em Luanda em 1986. Adnela Mongo, estudante da Universidade Gregório Semedo, da Faculdade de Ciência Jurídica, nasceu em Luanda aos 4 de 5 de 1991. Atualmente reside no bairro da Madeira, na Rua do Jumbo, frente aos quartéis generais. Se eu sou, Titica também é. Titica também é um ser humano. Devemos analisar este tema no âmbito humano. Se eu sou de nacionalidade angolana, a Titica também é. Eu sou a favor deste tema pelo facto de nós não podermos nos olhar com diferença. Somos todos iguais, com diferença de classe, raças, pontos de vista. A lei consagra que somos todos iguais. Se olharmos para o mundo com essa visão, veremos que eu sou, a Titica também é. Obrigada. A mesa do jurado não está como habitual. Talvez faça juros à complexidade do mesmo tema em questão. Os níveis têm sido surpreendentes ou surpreendentes. E a cada etapa que a gente consegue subir, não é? Os temas também tornam-se mais complexos. Aos digníssimos que compõem a mesa do jurado, saúdo-vos com vênia, respeito e consideração. Aos já participantes e neófitos, se porventura cá houver, aceitem por cortesia as minhas sinceras saudações e simultaneamente um caloroso bem-vindo. Vossa presença tem sido algo muito gigantesco naquilo que é o nosso percurso, o nosso concurso. Saúdo de forma diferente a minha oponente, dizendo, honestamente, que não quero que perca a força dos teus argumentos que trouxeram até aqui, nesse grande debate. Todavia, com humildade, admito que também não está nos meus planos perder. Sendo assim, que vença quem vencer. De forma ousada e inusitada, vou procurar então rebater forte e contra este tema, que, ao meu ver, sublime e subentendido é essa questão. Falar de Titica é sem querer ou querendo tocar nos aspectos que é um fenômeno social, homossexualidade. E é um fenômeno que realmente tem assolado a toda a sociedade. Quem ousa se impor é como se estivesse a remar contra a maré, porque realmente isso não é um plano pura e simplesmente nosso. Se eu sou homem, a Titica é.
De forma hipotética, vou concluir que a frase, se eu sou homem, a titica também é um silogismo completamente errado. Ora, vejamos. A titica, outrora paizinho, não é? Em função das façanhas científicas, veio então a se tornar uma mulher. Mas atenção, isso não passa de uma ilusão de ótica aos nossos ver. Porque, na verdade, há um conflito maior entre a própria titica, dito paizinho, não é? Com a atual escolha de sexualidade que ela tem. Os cromossomas dentro do eu da titica são claros em dizer que você não é mulher. Logo, a própria ciência e os médicos dançam essa valsa, não é? Porque sabem que isso não é verdade. E mais ainda, aos ouvidos dos mesmos cientistas e médicos, isso também soa. Realmente, vocês não conseguiram forjar algo inforjado. A homossexualidade é uma fraude e atentado à própria humanidade? É claro, e com certeza. Notemos que essa farsa tem sido criada por mentes engenhosas para poder então irmos naquilo que é a redução da população mundial. Amigos, isso tem sido feito de forma minuciosa, de forma bem calculada para a redução da população mundial. Acredito que já ouviram falar das Pedras de Jorge, onde falam das 10 leis da redução da população mundial. A segunda lei diz o seguinte: devemos reduzir a população mundial de forma muito sábia. Ora, vejamos se essa transformação da titica não é uma redução da população mundial de forma muito sábia. Eu convido ainda os demais a poderem ler o livro do famigerado autor Dan Brown, O Inferno. Ele é claro e específico a falar disso. Porque a redução da população mundial não se verifica pura e simplesmente a meterem as pessoas a quererem se tornar coisas que não são, mas também em função de vacinas e doenças. Se eu sou mulher, a titica também é. Nunca. A titica jamais será mulher. Não obstante de ter aquele belo par de seios. Alan Milton Strung, um gênio da ciência da computação, também tinha esse par de seios, mas não deixou, em momento algum, de ser homem. Biologicamente falando, isso não é possível. Por agora é tudo. Se eu sou, a titica também é. Claro que se eu sou ser humano, a titica também é um ser humano. Tem os mesmos deveres, as mesmas obrigações. E nós, como seres humanos, não devemos julgar ela por causa da orientação sexual. Nada disso. Eu sou um ser humano. A titica também é outro ser humano. E nós, os seres humanos, não podemos nos julgar, porque nós não somos Deus, nós não somos absolutamente nada. Este tema leva-nos a uma repreensão sobre a discriminalidade da homossexualidade, uma vez que eu sou livre de escolher a minha orientação sexual. Logo, a titica também é livre de escolher a sua orientação sexual pelo fato de ser humano, pelo fato de ser um ser humano. A pessoa não acorda um dia e decide ser homossexual. Nada disso. Há uma série de fatores que combinam, que fazem com que alguém se comporte como um homossexual. Isso não lhe tira o direito de ser tratado com indiferença, mas sim tratar todo mundo por igualdade. Porque apesar dos apesares, a gente é ser humano e nada mais do que isso. Se eu sou, a titica também é. Realmente, se eu posso estudar, a titica também pode estudar. Se eu tenho a nacionalidade angolana, a titica também tem a nacionalidade angolana. Isso não me tira o direito nem deveres
ou não deixa de ser menos pessoa ou mais pessoa com relação a mim. Até porque todo mundo é igual. Aqui ninguém é indiferente. E não devemos tratar as pessoas com indiferença ou por optarem uma orientação sexual diferente a nós. Nada disso. Resumindo e concluindo, devemos tratar todo mundo ao pé de igualdade. Seja quem for, seja por ter uma classe baixa ou uma classe alta, não importa. Mas nós devemos tratar bem os seres humanos e respeitar a opinião ou a posição de que cada um se encontra. Porque apesar, repito, apesar dos apesares, todo mundo é ser humano. O auditório é um ser humano. O corpo de jurado é outro ser humano. Apesar de estarem em patamares diferentes, não tira a liberdade de ser um ser humano. Obrigada. Eu penso que não estamos aqui a ver a gravidade do tema e da situação. Atenção. A questão não é se é ser humano. Isso é lógico. Independentemente de fazer alterações no corpo, não significa dizer que a Titica não é ser humano. Até porque todos nós respeitamos os seres humanos e devemos respeitar. É óbvio. Se eu sou, a Titica não é, e vice-versa. Pois que há em comum entre nós é pura e simplesmente a nossa humanidade. Aquilo que a minha colega disse, e disse bem, somos humanos, ok. Mas atenção, em todos os outros aspectos somos diferentes. Embora tenhamos coisas em comum, nossas semelhanças e diferenças sublimemente afirmam que se eu sou, a Titica também não é. Eu não nego que a Titica não é um ser humano. Mas será que se eu sou, a Titica é? Porque cada um de nós é independente do outro. Eu pergunto, será que se eu deixar de ser, a Titica não será? Essa é a questão retórica. Porque se disserem que se eu deixar de ser, a Titica não será, obviamente a Titica é uma farsa, é uma fraude. É irreal. Mas isso não é a questão, isso não é verdade. Pois, ainda que eu deixe de existir, a Titica será o que ela é, um ser humano. Mas, note que a minha colega, quando até cita sobre as leis, a dizer que somos todos iguais, eu concordo. Mas ela precisa ter atenção que até a fonte de direito, o costume é das maiores fontes de direito. E olha que os nossos princípios não nos levam a essa tendência. Os nossos princípios não nos levam a essa tendência. Por outro lado, até a própria Escritura é bem clara em dizer que homem deve deitar-se com pessoa do sexo oposto e não pessoa do mesmo sexo. Isso é uma aberração. Olha que nós devemos respeitar princípios morais, éticos. Quando, na verdade, eu venho aqui dizer que se eu sou, a Titica não é, quando eu fico contra isso, não quer dizer que eu sou preconceituoso. Atenção, nós respeitamos as pessoas. Eu amo os homossexuais, mas eu detesto as práticas que os mesmos praticam. Isso é diferente. Porque o que eles praticam é reprovável aos olhos da própria sociedade, aos olhos da própria moral, aos olhos do próprio Criador. Pois se fomos criados com o objetivo de procriar, e assim também diz a instituição do casamento, que o indivíduo deve casar-se, e um dos objetivos é a procriação. Então como vou poder procriar com um indivíduo do mesmo sexo que eu? Já se imaginaram um filho vosso a deitar-se
como homem, isso é imoral. Isso é imoral. Os psicólogos são unânimes em dizer que o mais importante não é pura e simplesmente, não é pura e simplesmente a questão de aceitar ou não. É uma questão de analisarmos aquilo que é correto aos olhos da sociedade. E outros psicólogos ainda dizem que a determinação genética para uma criança definir e decidir a sua preferência sexual é a maneira como ela é criada. Não há determinismo genético. E uma questão de grande importância ou de comportamento, ou uma questão de comportamento, o homossexual pode abandonar essa prática e tornar-se heterossexual. Isso é possível, porque muitas das pessoas só se tornam homossexual em função das companhias, do meio em que é criado, da própria sociedade em si. Muitos são influenciados a isso, e nós sabemos que a sociedade tem esse poder de influenciar as pessoas, a mídia tem esse poder de influenciar as pessoas. Só para deixar claro, eu e os demais amamos os homossexuais, como já disse, mas não concordamos nem aceitamos o homossexualismo. Não se trata de homofobia, versão violenta de homossexuais, nem preconceito religioso, e sim de seguirmos princípios éticos, morais e espirituais que baseiam-se no conhecimento que temos da lei e da vontade do próprio Criador, de que nós temos que ter uma vida plena e de felicidade. Se assim não for, então vamos recuar no tema em que se dizia: a sociedade não passa de um aborto que deu errado. Muito obrigado.